Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, se Jesus passasse hoje pela sua vida, Ele te encontraria caminhando com liberdade ou, quem sabe, sentado em algo que ainda te prende. É exatamente isso, meus irmãos, porque existem lugares, escolhas e também hábitos que muitas vezes nos parecem seguros, mas que pouco a pouco nos afastam do verdadeiro sentido da vida. É sobre isso que nós iremos refletir e eu já te convido a permanecer até o final deste vídeo, porque Jesus continua passando. Ele continua nos olhando e continua nos chamando. E hoje, meus irmãos, Ele quer encontrar vocês. Refletiremos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos do 13 ao 17. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segue-me. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, ele começa dizendo que Jesus sai novamente para a beira do mar. E o mar na Bíblia é lugar de movimento, é um lugar de travessia e também de encontros. E nós vimos que aquela multidão vai ao encontro de Jesus. E já no início desta palavra, o evangelista Marcos nos traz um grande ensinamento. Jesus ensina enquanto caminha. E isso significa, meus irmãos, que a fé ela não é estática. Ela acontece exatamente na estrada da vida, no ordinário de nossas vidas. Mas enquanto Jesus passa, ele vê Levi sentado na coletoria de impostos. Vejam, à luz desta palavra, nós percebemos que Levi não está sentado apenas fisicamente. Ele está instalado numa condição de vida marcada pela exclusão, marcada pelo pecado e também pela desconfiança social. Porque, meus irmãos, ser cobrador de impostos era sinônimo de traição e também de injustiça. Mas o texto ele é muito claro ao dizer que Jesus viu Levi. Irmãos, Jesus vê além da função. Ele vê além do pecado e muito além dos rótulos. O olhar de Jesus tem a capacidade de alcançar aquilo que ainda pode ser restaurado. E é então que Jesus vai dizer a ele apenas duas palavras: segue-me. Aqui nestas palavras não vemos nenhuma acusação por parte de Jesus. Não há nenhum discurso moralista. Não há, meus irmãos, nenhuma exigência prévia. Isto porque o chamado de Jesus para conosco, ele vem antes da nossa transformação. Vejam, Jesus não chama os perfeitos. E vocês sabem o porquê disso, meus irmãos? Porque simplesmente ele aperfeiçoa os que ele chama. E então, após o chamado, Levi se levanta e passa a ser chamado de Mateus, que significa dom de Deus ou presente dado por Deus.
Irmãos, quem escuta a voz de Jesus e confia, ele tem a capacidade de mudar imediatamente de posição. Ele deixa de estar sentado no pecado para caminhar junto com o Senhor. Ontem, no episódio do paralítico, Jesus vai dizer: levanta-te. E é como se ele estivesse nos chamando a um recomeço, e é exatamente isso que ele faz com Mateus. E aí o evangelho segue, e mais adiante Marcos nos mostra que Jesus está à mesa com cobradores de impostos e também pecadores. Irmãos, a mesa na cultura bíblica, ela é sinal de comunhão e também de intimidade e de pertença. E aqui nós vemos que Jesus não apenas chama Mateus ou Levi, ele se senta com ele. E isso escandaliza os doutores da lei, que começam a perguntar entre si por que Jesus come com os cobradores de impostos e pecadores. E aqui, meus irmãos, acaba se instaurando o conflito entre a lógica da misericórdia e a lógica da exclusão. Porque para os fariseus, a santidade se preserva se afastando. Mas para Jesus, a santidade se manifesta de forma oposta, se aproximando. É aí que vem a resposta que revela o centro deste evangelho. Não são as pessoas sadias que precisam de médicos, mas exatamente as doentes. Jesus vai dizer que eu não vim para chamar justos, mas para chamar os pecadores. Irmãos, Jesus não nega a existência do pecado, mas ele revela aqui a sua missão. Ele é o médico da alma. Quem tem a capacidade de reconhecer a sua doença acaba abrindo espaço para a cura. Por outro lado, aquele que se acha justo demais fecha o coração para a graça. Mateus, dom de Deus, presente dado por Deus. É a graça, irmãos. E São João da Cruz nos ajuda a compreender essa verdade quando ele afirma que para vir a possuir tudo, não queiramos possuir coisas alguma. Levi só pôde seguir Jesus quando ele deixou a falsa segurança da coletoria. E aqui, irmãos, nós aprendemos que a misericórdia de Deus, ela exige de nós desprendimento e também confiança. Este evangelho de hoje, ele nos deixa diante de uma decisão que não pode mais ser adiada. Jesus está passando, ele nos vê, ele nos chama e ele se senta à mesa. Mas o segue-me, ele exige um movimento interior em cada um de nós. O levantar-se, deixar o que não gera vida e confiar naquele que acontece, que conhece melhor nossas feridas sem nos rejeitar. Talvez você esteja se sentindo indigno, marcado por erros ou por escolhas que parecem definitivas. Mas escute uma coisa com muita atenção, meus irmãos. Jesus não se escandaliza com a sua miséria. Ele simplesmente a transforma em caminho de salvação. O maior risco aqui não é ser pecador, é achar, irmãos e irmã, que não precisamos mais do médico. Então permita que Jesus se aproxime de você, que ele olhe nos seus olhos e diga novamente: segue-me, levante-se, porque ainda há lugar à mesa e há um futuro, meus irmãos. E melhor ainda existe graça a ser derramada sobre nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, graça e paz.